Fala pessoal do canal, tá começando aqui a segunda parte do nosso Guia para Novos Leitores de Quadrinhos, porque afinal de contas existe um enorme mercado editorial de quadrinhos no Brasil e existe também uma enorme quantidade de dúvidas para nós leitores que estamos começando agora no mercado, tá? Todos nós que já colecionamos quadrinhos e lemos quadrinhos há muitos anos passamos por isso numa outra época, mas hoje que existe a internet a gente pode facilitar e muito a vida de você que está começando agora. Seja você que é um jovem que está começando a ler agora ou até alguém um pouco mais velho, mas que está interessado, seja pelos filmes que estão bombardeando nos cinemas e nos streamings, ou as séries de super-herói, e está começando a te atrair de alguma forma para o mundo dos quadrinhos. Ou ainda um leitor que tem interesse de quadrinhos por qualquer outro motivo que seja, mas acaba se encontrando deveras perdido no meio de tanta coisa e perguntando, cara, como é que eu leio quadrinhos? Onde eu compro? Quanto custa? O que eu tenho que comprar? Para onde eu vou? Meu Deus! Toda essa loucura? Sim, nós passamos por isso. Então dá pra gente te dar uma ajuda. E esse é o objetivo aqui dos programas, tá? Se preparem que eu falo demais. O programa vai ser longo. Cada um desses capítulos vai ser enorme. Então eu vou ter que segmentar bastante. E hoje nós vamos falar do que talvez seja o seu interesse. Que são os quadrinhos da Marvel. Existe uma grande chance de você ter começado a se interessar pelo mundo dos quadrinhos por causa da Marvel, né? Você viu lá os filmes dos Vingadores, do Homem-Formiga, Homem-Aranha, X-Men. X-Men não, né? X-Men tem estado bem caído os filmes, mas tu tava vendo lá, aí tu tá vendo agora o WandaVision, porra, tá pirando com a parada e fala, cara, eu quero ler quadrinhos da Marvel. Como é que eu faço pra ler quadrinhos da Marvel? Eu não sei, não faço ideia. Cara, é complicado. Dá trabalho, tem que ter paciência e tem que ter investimento, tá? Colecionar quadrinhos, ler quadrinhos no Brasil não é uma tarefa tão simples assim. É oneroso, você tem que estar preparado para separar uma verba mensal ali para acompanhar. Você não precisa, obviamente, seguir os modelos e seguir regras de colecionismo nem nada disso. Você vai se deparar e vai orçamentar ali da maneira que você achar melhor. Mas tem muita coisa para você aprender. Beleza? Então hoje o objetivo é Marvel. Marvel é um tipo de quadrinho que a gente compra principalmente em bancas, tá? Bancas de jornal é onde você vai encontrar a maior parte dessas publicações. Nesse momento atual, a gente tem vários problemas de distribuição no Brasil. Se não faltassem os trocentos outros problemas que a gente tem um sério problema logístico de distribuição. Muitas bancas ao redor do Brasil inteiro. Então, algumas fecharam e outras estão tendo problemas de receber os materiais ou receber todos os materiais. Então, é também uma tarefa de paciência e jogo de cintura para você ir achando esses números, essas edições que te interessem. Tudo da Marvel vai para a banca, Rodrigo? Não. Tem outras formas de se comprar, inclusive as coisas de banca também existem alternativas que eu também vou falar para vocês, tá? Mas esteja ciente de que os quadrinhos da Marvel são como a gente tem como fonte principal e mais fácil de adquirir a maior parte deles nas bancas de jornal, beleza? Os quadrinhos dos super-heróis da Marvel, assim como os outros quadrinhos todos que estão espalhados por aí, eles têm gêneros específicos, tá? A gente tem que conversar um pouco e fazer uma analogia a respeito de filmes e quadrinhos. Do mesmo jeito que existe filme de terror, de comédia, de ação, de drama, erótico, existe filme de tudo que é jeito, os quadrinhos também existem de tudo que é tipo, tá? Então não vá achando que todos os quadrinhos são iguais e tudo vai ser igual e seguir uma receitinha, que não é assim. Do mesmo jeito que existem trocentos filmes diferentes, e mesmo dentro do mesmo gênero, tem filmes bons, filmes melhores, filmes com um roteiro mais interessante, com atuações melhores, não tem toda, com efeitos especiais melhores que o outro, tem tudo isso. Mesmo que a gente fique no mesmo gênero, mesmo que a gente fique só nos filmes da Marvel. Isso é diferente de um para o outro. E até o país onde o filme é feito, né? Então, se um filme americano é diferente de um filme brasileiro, que é diferente de um filme italiano, que é totalmente diferente de um filme japonês. Isso também acontece nos quadrinhos. Então, o que eu quero que você entenda, a primeira coisa é, mesmo que seu interesse seja, então, os quadrinhos da Marvel, e por isso que você quer começar a ler, entenda que mesmo dentro dos quadrinhos da Marvel, você vai encontrar coisas diferentes. Vai encontrar estilos narrativos diferentes, isso é, formas de contar a história que seguem maneiras um pouco diferentes umas das outras. Você vai encontrar histórias que
são melhores do que outras, mais bem escritas, mais bem elaboradas. Você vai encontrar mesmo dentro dos quadrinhos da Marvel uma história que é mais pro tom da comédia, uma outra que pode estar seguindo um clima mais sério, mais não investigativo, mas pode ter uma história com um teor mais sério. Você pode ter uma história que seja completamente insana. Você vai ter as histórias que vão ter aquela porradaria, aquele quebra que destrói o mundo inteiro, e vai ter histórias que os personagens nem botam a roupa de super-herói. Do mesmo jeito que WandaVision tá tendo uma diversidade enorme de coisas aqui, você também encontra isso nos quadrinhos, mesmo da própria Marvel. Da mesma forma que a arte das revistas vai mudar completamente de uma revista para outra. No passado, se você começar a ler materiais clássicos, ainda existe uma arte, a princípio, a primeira vista, que parece muito parecida uma com a outra, tá? Eu tô sendo redundante, é terrível, parece parecido, mas você olhando assim, 2 páginas dos anos 60, dos anos 70, você vai achar, é a mesma arte. Não, não é. A gente aos poucos começa a ver que tem características diferentes. Mas hoje em dia isso é gritante. De uma revista para outra, a diferença de arte, cada artista tem a sua liberdade e os coloristas ainda fazem cores de acordo com o que eles querem, então a gente tem uma diversidade enorme. E onde você vai se encontrar no meio disso tudo? Cara, se tem um leitor novo, você tem que pensar primeiramente nos personagens que você gosta. No que te interessa ler? Por que você quer começar a ler quadrinhos? Por que você quer começar a ler a Marvel? Tá? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A primeira é, o que eu quero ler? Eu quero ler um quadrinho de quê? Esse é o ponto principal para você começar a se nortear. Se você realmente quer ler quadrinhos de super-herói, como os que você vê no filme, vamos lá, a gente começa por aqui. Mas se você quer ler quadrinhos por outros motivos, talvez não seja para você começar por Marvel, tá? Ou por DC, e talvez buscar outras coisas até em outros programas, que essa linha de programas vai continuar para trazer outros temas. Hoje a gente está então focado na Marvel, os quadrinhos de banca, e quem traz a Marvel para o Brasil é a Panini. A Panini é a maior editora de quadrinhos do Brasil, e ela publica mensalmente dezenas de quadrinhos, tá? Sejam eles Marvel, DC, e tem outras coisas como mangás, quadrinhos italianos, tem muita coisa, e até os quadrinhos brasileiros, da Turma da Mônica, Disney, entre outros. Mas hoje o nosso foco Marvel vai destrinchar todos os tipos de publicação, todos os títulos e um pouquinho do que é cada coisa. Beleza? Então vamos começar com o seguinte. A linha Marvel da Panini sai de maneira mensal nas bancas, isso é, todo mês chega uma nova edição na banca, tá? Isso é uma revista mensal. Essa revista mensal vai trazer pra gente uma determinada quantidade de histórias dentro das suas páginas, e todo mês a nova revista vai trazer a continuação dessa história. Isso é o básico de uma revista mensal. Revista mensal nada mais é do que um capítulo da série do WandaVision ou de qualquer outra série dessas de super-herói que você esteja vendo. Tá? Então, a cada edição, a gente vai ter um novo capítulo. Geralmente, nos quadrinhos Marvel modernos, a gente tem uma história grande, dividida em partes, que é como se fosse uma temporada, tá? Da série. Então, geralmente, a gente tem de 4 a 6 edições que você vai ler para terminar uma história. Esse número pode variar, mas dificilmente a gente tem histórias que acabam dentro da mesma edição. Tá? As edições americanas, que são de onde vêm os quadrinhos da Marvel, elas têm 24 páginas. Cada historinha tem 24 páginas, mas você depende da leitura de vários números, que chegam geralmente a 6 números, para você ter a história completa. Então, cada 24 páginas dessas que você lê uma vez por mês, é como se você estivesse vendo um capítulo por mês daquela história. E aí, quando você termina de comprar 6 edições, 6 meses depois, você termina a história. Lógico que isso tem várias variáveis em cima disso, mas isso é o preceito básico dos quadrinhos de super-herói americanos. Eles saem de forma mensal, em 24 páginas, e aí você vai lendo essas histórias. Essas histórias são chamadas de arcos, tá? Então, isso é um arco de história. Quando você pega determinado número de edições, determinado número de histórias que formam uma história maior. Obviamente, as histórias, elas têm arcos e essa continuidade mensal nos Estados Unidos desde os anos 60. E a Marvel continua com essas histórias desde sempre. Então, tudo que é publicado nos Estados Unidos, desde que o Stan Lee, que você já ouviu falar, lá atrás dos anos 60, começou a criar os personagens,
essas histórias continuam saindo todos os meses, em 24 páginas, até hoje. E isso tudo vai somando a vida do personagem, ok? Você não vai ler tudo, não tem como ter todo esse material e você não vai encontrar tudo isso em banca. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é, você já está começando a ficar desesperado com isso tudo, vá na banca e compre a história do personagem que for do seu interesse. Não se preocupe com o número que tem na capa, não se preocupe com mais nada, tá? Se você quer ler quadrinho de super-herói, tá a fim de ler um quadrinho do Homem-Aranha, você vai na banca e vai comprar a revista do Homem-Aranha. Essa daqui. Não interessa qual é o número que tem aqui, não interessa nada. Você quer começar a ler quadrinho de super-herói? É assim que se começa a ler quadrinho de super-herói, tá? Cara e coragem, vai na banca, compra, lê o material, não entendeu direito, compra mês que vem de novo, porque a história tem uma continuidade. Esse é o preceito básico. Foi assim que nós começamos, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, a gente ia comprando, lendo e descobrindo. Assim como você vai descobrindo uma série que às vezes você não pegou no primeiro episódio, você vai juntando os pontos e tendo todo da mensagem. Às vezes você começou um filme também pelo segundo filme de uma trilogia e depois voltou para ver o primeiro. Dá para entender, dá para acompanhar. Mas essa é a primeira dica, cara. Você quer ler o personagem tal, vai na banca e compra aquela revista. Lógico que existem outras coisas e outras dicas que eu vou te dar, tá? Para você ter outras formas de começar, mas esse é o começo mais simples. Vai na banca e compra aquele personagem. E começa a ler a partir dali, ok? Dito isso, a gente vai para as revistas que são mensais atualmente da Marvel no Brasil. A gente já teve um período que nós tivemos várias revistas mensais, só que agora nós temos poucas. Bem poucas, na verdade. Na verdade mesmo, a gente só tem 2 revistas mensais no Brasil nesse momento da Marvel. Uma é essa que eu acabei de mostrar para vocês, que é o Homem-Aranha, que ela vem nesse formato aqui, tá? É o formato americano, que é o mesmo formato que sai nos Estados Unidos de tamanho da revista. A gente tem uma capa feita com papel cartão, com um acabamento aqui envernizado, que deixa a revista bem bonitinha, tá vendo? Aqui, ó, tem um brilho, beleza? Aqui dentro a gente tem 96 páginas de quadrinho, todas coloridas, com um bom papel brilhante chamado papel couché, tá? Então a gente tem aqui 96 páginas desse quadrinho. O preço dessa revista é de R$20,90, tá? Então, se você quiser ler Homem-Aranha, o seu orçamento já começa com R$20,90 uma vez por mês. Todo mês vai chegar na banca um quadrinho do Homem-Aranha, R$20,90. Ele vem sacadinho assim, ó. Você não vai poder ficar folheando. Ele vem com um saquinho desse aqui em volta, ele vem lacrado, tá? E aí você compra essa revista aqui na banca ao preço de R$20,90. Aqui dentro da revista do Homem-Aranha, só vem Homem-Aranha. Isso é uma vantagem. Se o seu personagem que está te motivando a começar a ler quadrinhos, e é um personagem que eu te indico muito para começar, Homem-Aranha é ótimo para isso, porque as histórias são divertidas, tem bastante ação, é um material bem legal, só vem Homem-Aranha aqui dentro. Isso é um ponto bem legal para você que está no início e está meio perdido. Homem-Aranha é um ótimo ponto, porque a história dele nunca é muito complexa, embora até tenha alguns momentos, mas é sempre uma fase que dá para ler. Esse material aqui especificamente saiu em janeiro, tá? Tá na banca ainda, dá para encontrar. Mesmo, Rodrigo, mas a gente está chegando em março, hoje é março. Tem problema, ainda dá para achar esse material aqui. A revista de fevereiro, inclusive, ainda não chegou nas bancas, tá? Então dá para acompanhar sem nenhum problema. Rodrigo, eu perdi essa, então já era. Não tem problema, cara. Começa com a que você achar. Um ponto extremamente importante para a gente falar aqui para vocês agora. Essa edição aqui é a número 22, tá? Como eu falei para vocês, não se preocupem com a numeração da revista, mas se preocupem um pouco com esse formato da revista. Por quê? Quando você for na banca, você vai me questionar porque talvez você encontre uma revista nesse formato aqui, tá? Que não vai estar lacrada. Ela tem também uma capa cartão, mas não tem aquele efeito, ó, brilhante, tá? Tem um papel aqui, que é o papel bom também, colorido, bonitinho, só que ela é fininha. E aí tu vai falar pra mim, pô, Rodrigo, eu vi uma revista do Homem-Aranha custando R$ 9,90 ou R$ 10,90. Ela era fininha e tudo mais. E aí, que revista é aquela?
Essa era a revista mensal do Homem-Aranha, tá? É que eu não tenho a do Homem-Aranha, só tenho a do Conan pra mostrar pra vocês. A revista mensal do Homem-Aranha, de todas as outras que a gente vai falar, elas eram assim até dezembro de 2020. E aí a Panini, na virada do ano, reformulou toda a sua linha editorial e agora as revistas são desse jeito. Então a revista mensal não é mais fininha, tá? Essa daqui na banca, lógico, se você quiser comprar para ver qual é a da história, você pode, não tem problema nenhum. O que eu tô te falando é que se você está comprando para começar uma coleção, para iniciar uma leitura, você tem que começar dessas grossinhas, porque elas que vão dar continuidade na revista. Se você reparar aqui em cima, tem aqui, ó, janeiro, número 20, janeiro de 2021, número 22. Essa é a primeira do ano. Comece a partir de alguma dessas grossinhas, ou essa número 22, ou a número 23 que está saindo agora. Comece a partir dessas. Não vá naquelas lá de trás. Por quê? Você pode comprar para ler, mas você não vai conseguir dar a continuidade da história, porque você não vai achar os números. Existe chance daquela revista estar perdida na banca, que é uma coisa muito comum, ou a Panini ter relançado aquela revista na banca, porque durante a quarentena muitas pessoas não conseguiram comprar, então ela está botando de volta. Mas você não vai conseguir acompanhar aquela série. Você consegue acompanhar a partir desse número, tá? Então se atentem a isso. As revistas fininhas morreram. Elas não existem mais. Comprem as revistas que tem, ó, essa lombada grossinha aqui. Todas estão em torno do número 22, 23. Esse material, com esse formato, custando R$ 20,90, são as revistas mensais. Isso é, as revistas que contam a história atual e inédita do personagem. Como falei para vocês, aqui tem 96 páginas só do Homem-Aranha. Nessa daqui, Rodrigo, então vai ter as 24 páginas. Você falou, não, aqui vai ter mais. Essas 96 páginas vão ser a história do Homem-Aranha. Não obrigatoriamente, tudo que vai ter aqui vai ser dessas 24 do Homem-Aranha. No caso dessa revista, a gente tem 3 histórias de 24 do Homem-Aranha e mais uma outra especial do Porco-Aranha, que talvez você tenha visto naquele filme do Aranha-Verso. Tá? Ele tá até aqui atrás. Beleza? Então aqui você já tem 3 historinhas de 24, que seriam 3 meses. Então você está pagando R$ 20,90, mas está lendo 3 meses de história no mesmo mês. É um custo-benefício interessante, pode valer muito a pena e acho que é uma ótima opção para você começar. Ok? Depois do Homem-Aranha, a gente tem mais uma revista que é chamada de mensal, que é essa revista aqui. Vingadores. Vingadores, vocês vão ver que tem um número diferente, ó. Aquela do Homem-Aranha era 22, Vingadores é a número 23, também de janeiro, porque elas estavam em numerações diferentes quando deixaram de ser fininha e viraram grossa. Então essa daqui, de janeiro, é a primeira desse novo formato. A revista dos Vingadores traz aqui dentro 3 personagens diferentes. A gente, diferente da revista do Homem-Aranha, aqui a gente tem um chamado mix. O que é mix, Rodrigo? É quando as editoras aqui do Brasil, elas pegam personagens diferentes e deixam numa revista mais grossa todos eles juntos, em historinhas de 24 páginas, divididas aqui dentro, tá? Mas a gente tem 24 de um personagem, 24 de outro, 24 de outro, 24 de outro, e aí a gente tem um mix de histórias, que é o caso da revista Vingadores. Também custa R$ 20,90, também tem 96 páginas e também sai uma por mês, revista mensal. Aqui a gente tem a história atual dos Vingadores sendo contada na ordem correta. Aqui a gente tem a história do Thor. Nessa edição a gente tem 2 edições do Thor. A gente tem 48 páginas de Thor, tá? Tem a edição 1 e 2 para você acompanhar o Thor. A gente tem uma história dos Vingadores e uma história do Capitão América. Então, se você comprar a revista dos Vingadores, você lê Thor, Capitão América e Vingadores. Beleza? Esse é o mix dos Vingadores. Rodrigo, mas tá muito diferente. Eu achei que era igual ao filme. Cara, aí é outro ponto que a gente tem que discutir. Tudo que tu vê no cinema é uma preparação baseada em vários anos de quadrinhos da Marvel e feita para o cinema. É uma releitura para o cinema, assim quando a gente lê um livro e vê um filme, e geralmente é muito diferente. Aqui não é nem o caso de que seja diferente, só que estão em momentos diferentes. Às vezes a história que está sendo usada no filme, ela foi uma história que estava nos quadrinhos de 20 anos atrás. Se você pegar aquele quadrinho de 20 anos atrás, você fala, cara, é igualzinho o filme. É, só que agora o quadrinho está em outro período, tá? Como falei, o quadrinho não para nunca. Sai todo mês uma nova revista. Então, vai ter diferença.
as equipes vão ser diferentes. Se você pegar os Vingadores que estão aqui dentro, não tem nada a ver com os Vingadores do último filme. Aqui os Vingadores têm o Pantera Negra, que é igual, ok. Mas a gente tem o Blade. O Thor tá totalmente diferente. Se bem que agora ele tá até mais parecido. Mas a gente tem a Mulher Hulk aqui nesse grupo. A gente tem um Motoqueiro Fantasma. A gente tem um grupo bem diferente de personagens, tá? Então, nas revistas dos Vingadores, vocês vão achar bastante diferença. Na do Thor, a mesma coisa. E na do Capitão América, a mesma coisa. E na própria revista do Homem-Aranha. Esses personagens estão diferentes na versão do cinema para a versão dos quadrinhos mensais atuais. Tenha isso em mente logo de cara. Não é uma versão do cinema nos quadrinhos. Isso não existe. É a versão dos quadrinhos que você vai começar a acompanhar. E talvez você se surpreenda e descubra que tem muita coisa, às vezes, muito mais legal do que no cinema. E daqui a alguns anos, o cinema vai usar as ideias que estão nos quadrinhos de agora. E aí você já vai ter ido e vai falar, cara, ficou igualzinho no filme, que foda e tudo mais. Essa é uma das graças de estar acompanhando os quadrinhos, entendeu? Então, Vingadores, tá? A edição de janeiro, número 23. E já saiu, a dos Vingadores já saiu a nova. Eu tenho ela aqui também, que é a edição número 24, tá bom? Então, aqui a gente tem, por enquanto, 2 histórias do Thor, uma do Capitão América e uma dos Vingadores. Essa ordem pode alterar. Pode ter um mês que venha 2 do Capitão América, uma do Thor e uma dos Vingadores. E eu acredito, não estou afirmando nada, mas eu acredito que mais pra frente um pouquinho a gente tenha a inclusão do Homem de Ferro nessa revista. Acho que não ainda, mas talvez mais pra frente tenha uma do Thor, uma do Homem de Ferro, uma dos Vingadores e uma do Capitão América. Acho que vai acontecer desse jeito, depois eu vou te explicar por quê. Beleza? Continuando, essas são as 2 revistas mensais da Panini da Marvel. Todo mês na banca chega o quê, Rodrigo? Só essas 2. Tem um monte de outro material que chega na banca? Tem. Mas mensal, só essas 2. Agora a gente vai para uma outra revista da Panini, só que ela é... Cadê? Eu não peguei elas. Ah, deixei aí. Agora a gente vai para outra revista da Panini, que são as revistas quinzenais. Quinzenal, Rodrigo? É o mesmo esquema da revista mensal, só que ela sai a cada 15 dias. Meu Deus, a cada 15 dias? Então, 2 vezes por mês, você tem na banca chegando a revista dos X-Men, tá? A revista dos X-Men tem um padrão parecido com essa dos Vingadores e do Homem-Aranha, só que ela tem um número maior de páginas. Ela tem 160 páginas e custa R$ 24,90. Tem o mesmo padrão de capa, acabamento, papel aqui dentro, só que a gente tem mais páginas porque aqui a gente tem um mix. Você já sabe o que é mix. É uma junção de vários personagens, várias histórias dentro de uma única revista. Aqui a gente tem um mix maior. Um mix que traz, ao invés de 4 revistas, como é a dos Vingadores, a gente tem 6 revistas dos X-Men. Então aqui dentro a gente tem uma revista do Wolverine, uma revista dos X-Men, uma revista do Cable, tá? Então vários personagens relacionados ao mundo dos mutantes tá aqui dentro. Te aconselho, se quiser os X-Men, dá para pegar desde o número 1, procurando nos sites da Amazon e no site da própria Panini. Lógico que você também consegue encontrar alguns números na banca, mas Amazon e Panini são 2 ótimos lugares para vocês conseguirem quadrinhos. Existem várias outras comic shops pela internet que vocês também podem procurar, mas o site da Amazon e o site da Panini são os lugares para você conseguir esses quadrinhos também. X-Men, como está saindo 2 por mês, não tem tanto tempo assim que saiu o número 1. Então você ainda consegue pegar do número 1 e seguir a coleção inteira. É muita história, não é tão simples de entender, mas vale arriscar, porque tem muita coisa bacana acontecendo com os X-Men. Então, X-Men é a revista quinzenal da Marvel, da Panini. Sai 2 por mês. Aqui eu tenho a edição número 9 e a edição número 10. Todo mês sai 2 revistas. Não saem ao mesmo tempo. Sai uma, passa 15 dias, sai outra revista, tá? Então, sempre ao preço de R$ 24,90 com 160 páginas de quadrinhos. Fechado? Ok? Então tá todo mundo pegando bacana, isso aí. Agora, a gente tem 2 revistas bimestrais. O que é uma revista bimestral? Óbvio, o nome já diz. É uma revista que só sai a cada 2 meses. Porque ela não tem tanto conteúdo assim para sair todo mês. Então a Panini lança só a cada 2 meses. As revistas a cada 2 meses ainda não saíram, tá? Então eu nem tenho para mostrar porque nenhuma delas saiu ainda. Então se você comprar vai ser a primeira que saiu. Uma delas é Venom.
Venom, se eu não me engano, está no número 19 ou 20 e vai vir no mesmo formatinho da revista do Homem-Aranha e dos Vingadores. É uma revista que vai trazer histórias do Venom, 2 historinhas do Venom e mais 2 historinhas. Atualmente está vindo com uma história do Homem-Aranha de uniforme negro, tá? A revista custa também R$ 20,90, com 96 páginas nesse mesmo padrão. E aí você vai comprar só a cada 2 meses. A revista de fevereiro tem Venom, só que ainda não chegou, tá? E depois só vem o Venom de novo para as bancas em abril. Março não tem. Outra revista que é bimestral, que só vai aparecer na banca a cada 2 meses, também nesse formato, é a revista do Conan. Trazendo as histórias do Conan lá na época iboriana, na era iboriana, onde ele vive e tudo mais. São histórias de aventura, de bárbaro, de espada, feitiçaria, que é um material bem legal e que vale muito acompanhar. O número do Conan, eu não tenho certeza se é o número 8, 9 ou 10. Pode até não ser um número desses, mas Conan também vai vir nesse formato a partir do mês de março agora, que nós estamos. R$ 20,90, 96 páginas, um encadernado bonitinho, uma a cada 2 meses, revista bimestral. Essas são as revistas da Marvel, da Panini, que saem de maneira mensal ou bimestral, tá? Agora existe um outro formato, que é o formato capa-cartão sem periodicidade definida. Vamos lá, vou explicar para vocês mostrando aqui um exemplo, que é essa revista aqui do Hulk. Vários personagens têm a revista no mesmo formato ou num formato parecido, tá? Você vai me dizer, ih, Rodrigo, é igualzinho. Ela não tem aquele acabamento em verniz, a capa é fosca, tá? A lombada geralmente é branca, geralmente, não sempre, mas geralmente é branca. E aqui a gente tem um número meio variável de páginas. Essa edição aqui especificamente tem 120 páginas. O preço também varia de acordo com o número de páginas, pode custar entre R$ 20,90 a R$ 27, fica entre essa faixa. E aí varia entre 110 páginas, quase 200, vai ficar nessa margem de variação. Essas revistas aqui, elas não são mix, elas trazem um arco de histórias dentro da edição. Então, o que é o arco? Vocês lembram o que é um arco? É uma sequência de algumas histórias, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, que formam uma história maior, como se fosse uma temporada de série. Na verdade, as histórias precisam de várias temporadas para funcionar. Tá? É assim no mundo dos quadrinhos. Então, essas revistas que saem a cada 2, 3, 4, 5 meses às vezes, elas trazem arcos fechados de história. Essa revista aqui do Hulk foi a última que saiu em dezembro do ano passado, é a número 6, tá? Tem a numeração aqui do lado e o preço está sempre aqui atrás, ó, procura no código de barras, tá? Essa daqui foi R$ 20,90 com 112 páginas. Então, aqui dentro, a gente só tem a história atual do Hulk, que também tem nada a ver com o que está no filme, tá? Mas é totalmente diferente mesmo do que está acontecendo no filme. Deixa eu procurar aqui uma página bacana aqui para vocês. Essa página aqui tá legal. Não, quero um Hulk daqueles bem violento, bem bacana aqui para vocês verem que tá... O quadrinho do Hulk tá muito, muito legal. Cadê o Hulk brigando com todo mundo, gente? Aqui tem um Hulk monstrão, ó. Olha que legal esse aqui, ó. Tá? Quadrinho do Hulk, beleza? Então, esse é um dos títulos que saem nesse formato. Existem outros personagens que também seguem esse formato. A gente tem o Hulk, o Demolidor. O Homem de Ferro atualmente está saindo desse jeito, mas eu acho que ele vai passar para a revista Vingadores. Eu acho que ele não vai ficar muito tempo desse jeito. A gente tem os Vingadores Selvagens, que na verdade é uma história do Conan nos dias de hoje, interagindo com os personagens do universo Marvel. E a gente tem Justiceiro e Quarteto Fantástico. Então, Justiceiro, Quarteto Fantástico, Demolidor, Hulk, Vingadores Selvagens e Homem de Ferro saem nesse formato, chamado capa-cartão. Tá? É o que a gente, entre o mundo, nos colecionadores, a gente chama de edição em capa-cartão. É um grupo de histórias, um arco de histórias em uma edição que sai de vez em quando. Beleza? Então, esses personagens são desse jeito. Quer dizer que vão ficar sempre desse jeito? Não, a Panini pode alterar isso. Eles podem vir em outros formatos depois, mas nesse momento, esses personagens saem desse jeito. Cada um tem sua numeração atualmente, tá? Então, é uma coisa que você vai ter que descobrir caso a caso na banca. Eu não compro todos, e aí você vai ver se algum deles é o seu personagem de interesse. Outros personagens podem vir nesse formato ou deixar, alguns desses deixar de sair assim, mas nesse momento, esses são os personagens que estão desse jeito. Depois disso,
Essas são as edições que a gente tem atualmente na banca. Se for na banca agora, são essas edições que você vai encontrar, tá? A gente ainda tem um outro tipo de publicação, que é a mesma que essa daqui do Porco-Aranha. São as publicações que trazem minisséries fechadas aqui dentro. Que é o caso dessa daqui. Essa daqui traz uma minissérie do Porco-Aranha. O que é uma minissérie, Rodrigo? É igual a minissérie do Netflix. Não é um arco de histórias. É uma história geralmente fechadinha, tá? Em uma edição ou 2 edições. E que ela acaba aqui dentro. Por exemplo, essa aqui é uma aventura do Porco-Aranha. Você não precisa ler as outras revistas. Você pode comprar só essa. Se eu quiser ir na banca agora e comprar essa revista do Porco-Aranha, você vai ler, vai se divertir e acabou. Você não precisa comprar mais nada. Certo? Isso são o caso das minisséries. Elas muitas vezes nem tem número, nem tem nada, que é o caso dessa daqui. Custam mais ou menos naquela faixa também. Essa daqui custou R$ 22,90, com 112 páginas de quadrinho. Ó, ela vem fechadinha no plástico. E aqui traz as edições 1 a 5. É sempre legal que você leia aqui atrás, ó. Tem as informações a respeito. Ó. Aqui diz quais edições tem na revista. Tem 1 a 5 do Spider-Man. Aqui tem o preço, aqui tem todas as informações legais. Lógico que você pode ficar na dúvida a respeito desses materiais, mas aí é só você vir aqui no canal, que eu faço review de muita coisa, eu explico muita coisa, e não só aqui, em vários outros canais do YouTube, para você conseguir essas informações, beleza? Dá para pegar bastante coisa, dá para entender e dá para acompanhar. Mas esse é o outro formato, que é o formato das minisséries e edições especiais que saem assim. Atualmente a gente tem uma minissérie prevista para começar a sair agora, com a revista Quarteto Fantástico e X-Men. E a gente tem também Empire, que aqui no Brasil deve ser chamado de Império. São grandes eventos e minisséries que vão sair agora, nesse formato aqui. Fechando essas revistas de capa cartão, a gente vai para um material em capa dura, que é a revista Marvel Saga Espetacular Homem-Aranha, que é uma revista que não sai sempre. Ela tem um formato parecido com esse daqui, tá? A capa dura custa R$ 59,90, com um papel bom e colorido também. Tá? Essa revista Marvel Saga, que atualmente está no número 8, ao preço de R$ 59,90, traz 160 páginas, traz um arco fechado de histórias e está trazendo as histórias do início dos anos 2000 do personagem Homem-Aranha. É uma fase muito conhecida, muito clássica, e a Panini está trazendo a cada 2, 3 meses uma edição dessas. Você também consegue comprar os números anteriores na Amazon, no site da Panini, tá? E aí você pode acompanhar uma edição dessa e se ler e ver qual é, ou você pode tentar fazer a série e ter uma coleçãozinha em capa dura com essas histórias que se você tiver todas, vai te dar uma enorme quantidade de histórias, aqui como se você tivesse um box de uma série completa, entendeu? Com várias temporadas. Essa é a ideia dessa coleção Marvel Saga Espetacular Homem-Aranha. Vai aparecer a foto dela por aqui, tá? Mas é esse material aí. A gente também tem na banca um outro formato que eu não tenho aqui agora, que é chamado de Marvel Teens, que é uma revista que é menorzinha, ela é bem grossinha porque ela tem 250 páginas, e aí a gente tem 12 edições de alguma história. Essa revista custa R$ 34,90, ela tem o mesmo padrão dessa daqui, só que ela é menorzinha. E essas revistas Marvel Teens, elas são feitas para que você compre qualquer uma delas e se divirta com a história, porque ali dentro a gente tem uma grande história fechada, um grande arco fechado ou uma grande minissérie. Então você pode comprar e acompanhar. As revistas saíram recentemente. Tem da Gavião Arqueira, tem da Miss Marvel, tem do Miles Morales. Tem alguns materiais bem legais. Eles têm um teor de aventura, de humor e tal. São HQs bem legais. Tem um ritmo que eu não vou dizer que parece com o do filme, mas é agradável de ler e é fácil de ler. Você não precisa estar entendendo muito. E pode ser uma excelente porta de entrada para você começar. Revista Marvel Teens. Então, tem um formatinho menor, tá aparecendo aqui algumas dessas capas. Essas revistas que você também encontra no site da Amazon, no site da Panini e na banca de jornal, elas têm um valor um pouquinho mais elevado, mas você leva muito mais páginas e com uma fácil leitura e fácil, de fácil iniciação ao material. Recomendo bastante. Eu fiz review da primeira do Miles Morales, é muito boa, que conta a origem dele desde a primeira edição. Vale demais, tá? Temos também, a partir do mês que vem, vai começar a chegar uma revista chamada Marvel Classic, tá? Essa revista vai ser da seguinte forma. Vai sair num formato parecido com esse daqui, tá? Grossinha também, com uma capa cartão. Só que o papel que tem aqui dentro é um papel chamado offset.
Não é aquele papel brilhante, bonito. Vai vir nesse mesmo formato aqui, tá? É um papel fosco, que parece aquele papel Chamex, tá? Mas ele tem uma gramatura maior, ele é mais grossinho. É um ótimo papel para publicar histórias antigas, que é o caso dessa revista Marvel Classic. Marvel Classic vai ter um primeiro número mais baratinho, um segundo um pouquinho mais caro, e a partir do terceiro número vai custar R$ 34,90 e vai sair a cada 15 dias. A cada 15 dias chega na banca uma revista parecida com essa, chamada Marvel Classic, que vai trazer as histórias desde a primeira história do Stan Lee, lá atrás, nos anos 60. A primeira revista traz as 6 primeiras histórias do Homem-Aranha, lá dos anos 60, a primeira vez que ele foi mordido pela aranha, tudo aquilo, tá lá, cara. Vai ser bem legal para quem não conhece ou quem quer acompanhar. Vai vir depois uma do Quarteto, vai ter do X-Men, do Hulk, dos Vingadores, do Demolidor, do Homem de Ferro, do Thor, de todos esses personagens. A cada 15 dias chega uma nova parte dessa história. Você vai poder acompanhar todas, ou você pode acompanhar, por exemplo, eu só vou comprar quando tiver o Homem-Aranha na capa. Tendo o Homem-Aranha na capa, você vai acompanhando só a história do Homem-Aranha na ordem certinha dos anos 60. Pode ser interessante. Porém, eu já deixo uma exclamação aqui, um asterisco. Essas histórias dos anos 60 têm uma arte diferente e um estilo narrativo que, mesmo sendo Stan Lee gênio, tá? Gênio dos quadrinhos, é um estilo de quadrinho que pode não agradar, tá? A forma como os personagens falam, agem e a quantidade de textos e o que os textos querem dizer pode ser uma leitura mais cansativa para você que esteja começando agora e querendo ver aquela porradaria do Vingadores Guerra Infinita, tá? Então, talvez não seja a melhor das opções. Não é tão colorida e tão bonita a arte quanto agora, é uma arte linda. Mas para gente que já está acostumado com os clássicos. Para um leitor mais novo, pode ser que não seja tão interessante, mas ainda assim é legal falar para vocês que está chegando também esse material. A gente tem também uma edição chamada Must Have, que é a edição Clássico Essenciais, que vai começar a sair a partir também de agora, março ou abril, que vai vir também nesse formato de capa dura aqui, tá? Deixa eu tirar esse papel. Vai sair nesse formato aqui. Provavelmente deve chegar na banca, mas certo que você encontra na Amazon e no site da Panini. E essa revista Essenciais vai trazer as grandes sagas e os grandes eventos Marvel. Vai ter um valor ali, uma faixa de R$70 cada edição, mas nos sites, tanto da Panini quanto da Amazon, você consegue comprar com valores menores, com descontos. E ali vai trazer, sim, aqueles eventos que muitas vezes viraram filme, que é o caso do Guerra Civil e outras séries mais modernas que são extremamente espetaculares, e aí sim, com aquela arte, com briga, com um roteiro bem parecido com o cinema, pode ser uma ótima compra. Existe uma outra revista também em capa dura, chamada Marvel Vintage, que essa até aparece em algumas bancas às vezes. Você também acha no site no site da Panini e no site da Amazon, e lá na Marvel Vintage você tem grandes arcos, grandes minisséries, grandes eventos do passado. Por exemplo, a série que ajudou a inspirar um pouco o WandaVision, que é o relacionamento da Wanda com o Visão, publicado muitos anos atrás, está saindo agora, o preço de 50 e poucos reais. Vem numa capa dura, bonitinha, é um material legal. Tem uma que saiu agora, do Homem-Aranha com uniforme negro, da versão dos anos 80, clássica e tudo mais. Tem um arco de histórias aqui, custando 70 reais. Essas revistas têm esse valor aqui de 60 e pouco, 70, mas você consegue comprar com descontos e tem um bom custo-benefício. Você lê uma história fechada com um acabamento muito bom, que é esse acabamento de capa dura, que a revista fica toda mais bonita. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia aqui do papel, das artes. Ó. A revista fica... Deixa eu pegar uma... Aqui, ó. A gente tem aqui os Vingadores, ó, com uma arte mais moderna, um negócio bem classicão, tá? Bem legal. Para fechar, existe um último formato que talvez você tenha ouvido falar aí nos programas, no Facebook, no Instagram, que é o Omnibus. Omnibus é o maior investimento possível que você pode fazer em quadrinhos nesse momento da Marvel, que é esse tijolo daqui, ó. São quadrinhos de quase 1000 páginas ou até com mais de 1000 páginas em capa dura, num formato gigantesco que não cabe na prateleira, tá? E que tem um valor bem elevado. Porém, aqui a gente tem sempre uma quantidade enorme de histórias. Essa edição aqui do Conan traz todas essas revistas de 24 páginas aqui.
Então a gente tem um número muito... não é nem um arco, a gente tem um box inteiro da série inteira numa única edição. Tá? Ômnibus, então, são essas edições grossonas, grandonas, gigantescas, que trazem uma quantidade enorme de histórias. Pode ser também uma alternativa, só que elas têm valores muito elevados. Custam 200, 300, 400 reais. Você consegue com desconto na internet, obviamente, mas é um valor elevado. Lógico, você tem uma questão de custo-benefício. Só tem história boa nesses ônibus e é uma quantidade muito grande de histórias seguidas, tá? Geralmente esses ônibus trazem ou uma fase muito importante do personagem ou uma passagem de um grande escritor ou desenhista pelo personagem. Então, esse tipo de material está saindo também e essa é a versão mais cara que a gente tem. Lógico, além disso, existem vários outros capa-dura, existem vários outros materiais sendo publicados, tá? Mas essas são as grandes séries que a gente tem. O resto é uma edição avulsa e tudo mais. Rodrigo, mas e alguns personagens, Guardiões da Galáxia, Deadpool, como é que tá esses caras? Nesse momento eu não sei, porque a Panini está fazendo essa reestruturação e alguns desses personagens estão saindo em versão capa-dura, tá? Estão saindo direto nesse material aqui. Mesmo que sejam histórias mais modernas, estão saindo aqui com um valor um pouco mais elevado. Então, é algo que a gente vai ter que ir avaliando aos poucos. Mas tudo que tem de banca e o básico para você começar é Marvel, da editora Panini, eu passei aqui para vocês. Curtiram? Vocês viram 40 minutos falando aqui direto. Os programas aqui são assim, cara. Eu espero demais que o programa tenha ajudado e que você tenha gostado. Espero que eu tenha sido claro. E mesmo assim, se você ainda tiver dúvidas de alguma coisa, escreve para mim aqui nos comentários que a gente bate um papo bem bacana, tá? Acho que a ideia do canal é sempre ajudar ao máximo. Recomendo que vocês sempre assistam os programas de review. Lá eu digo se a história tá fácil para novos leitores, se tá difícil, qual é o material, o que tem ali dentro, se tá legal, se não tá, como é que tá a arte, como é que tá o roteiro. Então assista os outros programas também e vão aos poucos diversificando. Mas eu espero demais que você tenha gostado aqui e que o programa tenha ajudado você a tirar algumas dúvidas e que você possa começar bem no mundo dos quadrinhos, fazer parte dessa enorme família de leitores e colecionadores que a gente gosta bastante, cara, disso daqui e a gente queria cada vez mais gente, tá? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem a notificação do sininho. Venham ver os outros programas aqui mais vezes, beleza? Se inscrevam também no Facebook e no Instagram do Barbas. Lá a gente bate um papo, interage, é bem legal. Tem bastante coisa acontecendo por lá. Se inscreve lá nos dois, cara. Então ativa a notificaçãozinha, deixe seu comentário aqui. Deixe comentário também lá no Instagram, no Face, que a gente bate um papo bacana. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um guia. Em breve tem a parte 3 com a DC Comics. Um abraço e até a próxima.